Fala, fiel, tranquilo? Tá dando o que falar esse papo aí de Ramon Dias ter optado por Giovani enquanto o jogador estava afastado por 2 meses, fiel. 2 meses, não queria renovar com o Corinthians, não queria ficar no Corinthians e simplesmente o cara não colocou Igor Coronado para jogar e toda a lambança que Dom Ramon fez em mais uma partida de Copa pelo Corinthians. A gente vai aqui com o vídeo do pós-jogo trazendo todos os lances da partida e comentários. Se liga no que a mídia tá falando sobre Ramon Dias e mais um vexame do nosso Corinthians em um campeonato internacional. Já se inscreva aí no canal e mesmo você estando pé da vida igual eu, fortalece com like aí o nosso trabalho e vamos pro vídeo. Bola parada em 2025 da Série A, o levantamento feito aí pelo nosso Data, é um dos times que mais sofre gols em bola parada e ontem aconteceu de novo, logo cedo, você sair atrás do placar contra o Huracan com um gol de bola parada e depois o segundo gol, uma falha do Félix Torres na lateral, depois a assistência que o Gustavo Henrique dá para o atacante, são muitos erros bobos que o Corinthians precisa ficar mais ligado. Competição sul-americana é um jogo muito mais pegado. O time do Huracan soube fazer cera depois ao longo do jogo para tentar esfriar muito bem a partida. Só que assim, existem algumas considerações que a gente precisa fazer sobre as escolhas do Ramon Dias também. Ele cita que o Corinthians sente muita falta do Garro, né? E é verdade, né? É óbvio, qualquer time sentiria, sem dúvidas. O Garro é um jogadoraço, é um craque, mesmo não atuando ainda em 2025 como atuou bem em 2024. Aí você tem um outro meia que pode possuir algumas características diferentes, mas você tem um meia cerebral no time e você não escala esse meia, que é o Coronado. Você coloca na responsabilidade do Memphis ser ali, querendo ou não, o cara de criação do time e não funcionou. Você poderia muito bem ter tirado o Memphis ou o Romero para colocar o Coronado e dar uma dinâmica pro meio-campo. Tirar o Memphis? Isso parece uma... Não pode, né? Não pode. Hoje em dia não parece... pode. É quase impossível. Pra mim parece uma loucura. Mas acho que, talvez uma pergunta, né, Johnny? O Coronado, quando entra, tá justificando também? O primeiro lance ontem do Coronado justificou a entrada dele, por exemplo. É um chute perigoso, ele entrou ligado e um jogador... Acho que você vai concordar comigo, Breler. Ele Breler. perde espaço também, ou perdeu espaço, por lesões, por ficar muito tempo fora. Aí, quando ele volta, é natural que ele vá voltando devagar, que o técnico vá dando uma olhada na parte física, no ritmo de jogo. Concordam ou não? Estou enganado? Concordo, mas ao mesmo tempo, assim, se ele estava disponível, Abel, principalmente a partir do segundo tempo, quando o Corinthians já está atrás do placar, o Ramon, com as substituições, encheu o time do Corinthians de atacantes, colocou o Giovani, que está com o pé para fora do clube já, e não colocar o Coronado. O Corinthians perdeu o meio-campo pro Huracan, ficou sem criatividade e mesmo precisando correr atrás do placar, não criava o suficiente. E a postura do Corinthians em competições internacionais precisa mudar. Eu concordo com o Romero. O Corinthians ontem justifica todos os memes, a brincadeira do pá, acesso negado, as sonoras do Flávio Prado, tudo se justifica ontem. Né? E isso não pode ocorrer porque quem depois... Se justifica é um exagero. Eles são brincadeiras, são memes. São brincadeiras, mas querendo ou não, vamos lá, retrospecto do Corinthians, 5 jogos esse ano em competições internacionais. O Corinthians não jogou bola em nenhuma delas. Contra o CV, os 2 jogos, muito ruins. É verdade. O jogo contra o Barcelona do Equador, fora de casa, muito ruim. Você não consegue reverter. Desastroso. Aquela meia hora final, você tá maluco, é bom nem lembrar. E aí, tem a volta contra o Barcelona, você não consegue reverter. E ontem, com o Huracan, uma derrota que acaba com uma invencibilidade enorme dentro de casa. A postura precisa mudar. Ainda não é o fim do mundo, também não tô querendo aqui criar uma tempestade. Mas vai ser difícil se classificar, só passa o primeiro, você lembrou, na Sul-Americana. O segundo ainda tem uma chance de repescagem contra alguém que vem da Libertadores. Exatamente. Mas o Corinthians caiu, teoricamente, talvez no grupo mais difícil da Sul-Americana, né? Você tem um Huracan, um América de Cali, normalmente na Sul-Americana você encontra um time mais fraco. O América de Cali começou bem ganhando fora, né? 3-1 fora. Então, o Corinthians precisa abrir o olho se quiser buscar a Sul-Americana. Aliás, é o próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana, não é o América lá em Cali? Olha que pedreira. Que gostoso. Aí, ó, 2 derrotas, amigo. Tá praticamente fora, né? Isso gera mais um dilema pro Corinthians, porque a pré-Libertadores já tá começando a cobrar a conta. Porque são 4 jogos a mais em começo de temporada para um time que chegou na final do estadual. Então já tem um calendário inchado que pode ganhar mais 2 jogos. E muita gente vai pensar, mas 2 jogos depois contra um time que sai da Libertadores. Então é um momento... E esses 2 jogos certamente estarão entre jogos do Brasileirão, às vezes, de repente, Copa do Brasil perto.
Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians agora já está demonstrando um desgaste físico que a gente viu o Botafogo apresentar na temporada passada. O Botafogo também foi na pré-Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos da fase de grupos, aí depois chegou o Arthur Jorge também, ajeitou a casa e o principal, o Botafogo se reforçou muito. Fez o elenco com profundidade, com muitos jogadores e fisicamente os jogadores do Botafogo são tanques, jogadores de muita potência. No Corinthians tem o meio-campo, que é robusto, sim, mas em outras posições faltam jogadores para sustentar essa intensidade. Então o Giovani entra no segundo tempo. Não é esse jogador de potência física. Thales Magno, mais jogador com bola no pé. Coronado, a mesma coisa. Então, para sustentar uma temporada com muitos jogos e com pré-Libertadores no meio do caminho, com final de estadual, o Corinthians talvez vai ter de pensar em reforços pontuais para encorpar elenco, para deixar o elenco mais robusto fisicamente para sustentar a maratona de jogos. E é normal, todo clube vai sentir. Tem a parte que é do Ramon Dias, de fato, a opção pelo Giovani que vinha escanteado, e até essa opção já pode indicar também que o elenco está sentindo esse peso nas pernas. Então é algo para o Corinthians também ou se mobilizar com força total para tentar o primeiro lugar de qualquer maneira na Sul-Americana e evitar mais 2 jogos de play-off, ou vai dar aquela freada consciente de que há um risco de perder a vaga na Sul-Americana e o Corinthians vai focar mais em Campeonato Brasileiro, nas competições... Nos nacionais, né? Querendo ou não, né? Mas ainda assim é uma frustração para o torcedor, né, Johnny? Porque termina o ano bem, com boas expectativas na Libertadores, não vai nem para a fase de grupos e pode cair na Sul-Americana. Então representaria um baque, sim, apesar de uma euforia ainda, do torcedor estar feliz pelo título em cima do maior rival no Paulista. É bom lembrar, ele tem que se recuperar para terminar em primeiro e garantir a classificação direta lá para os mata-matas da Sul-Americana. Ele tem a possibilidade de terminar em segundo, como o Breler colocou, e aí ele teria que disputar mais 2 jogos contra alguém que vem da Libertadores, mas ele pode também terminar em terceiro ou quarto do grupo, e aí acabou. Esquece. E aí acabou a Sul-Americana. O próximo adversário do Corinthians é o Vasco, sábado, pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Fiel, dia brabo para nós após a derrota aí contra o Huracan, além de muitas dores de cabeça dentro do elenco, principalmente no departamento médico. Quando eu vi a escalação sem Matheus Bidu, a primeira pergunta foi: cadê o Angileri? Titular absoluto da lateral esquerda e apesar de recentemente ter chegado no clube, já veio fazendo grande diferença, mas ele e Rian e provavelmente de novo Gustavo Henrique devem ficar no departamento médico. Angileri ele foi constatado com uma tendinite no bíceps da coxa, o Rian tendinite no adutor do quadril esquerdo e o Gustavo Henrique com incômodo na coxa. Desses 3, uma boa notícia que a gente tem é que parece que um dos 3 está com problema resolvido. É importante destacar que a comissão técnica do Corinthians se anima com uma possível liberação do DM, estando otimista quanto ao retorno de Fabrício Angileri para o próximo compromisso da equipe. Então, apesar dos 3 aí estarem com problemas de lesão, parece que Fabrício Angileri está se recuperando bem, não é nada mais grave e vai estar disponível aí para o jogo contra o Vasco, que o Corinthians enfrenta na Neoquímica Arena, e depois de um empate contra o Bahia e uma derrota contra o Huracan na Sul-Americana, uma vitória aí contra o Vasco no Brasileirão seria crucial para afastar esse início de pequena crise no timão. De acordo com o portal do Meu Timão, o problema do argentino não é considerado grave, sendo tratado mais como uma pancada. E apesar das dores apresentadas, tem grandes chances de estar à disposição para o duelo contra o Vasco. De todas as informações, eu achei essa mais adequada e importante para trazer aqui para vocês e deixar um pouquinho mais tranquilo quanto à nossa lateral esquerda. Mas se a gente perder Gustavo Henrique, onde a gente já perdeu Hugo Souza, que faz parte ali do nosso setor defensivo, as coisas podem complicar um pouco, até porque Gustavo Henrique e Félix Torres vinham bem e sendo titulares absolutos dessa nossa zaga. Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre Ramon Dias e a situação dele no Coringão e na sua opinião. Ramon Dias deveria pegar as malas e junto com seu estagiário Emiliano Dias partirem do Corinthians, ou ainda devemos dar uma chance e ver o que pode acontecer. Na minha opinião, não quero arriscar uma Sul-Americana e Copa do Brasil mais uma vez esse ano e passar raiva. Para mim, Ramon Dias não é técnico do Corinthians, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. E claro que o Corinthians precisa de reforços, isso é muito claro.
Não tô tirando a responsabilidade do elenco, mas Ramon Dias tem grande culpa nisso. Então, comenta aí pra gente debater o assunto. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreva. Valeu!